Meus irmãos, nós vamos dar sequência à nossa exposição, o imenso desafio no Evangelho de Lucas, material de pesquisa escasso em português, mas nós damos um jeito. Lucas capítulo 7, versos 11 a 17. Lucas capítulo 7, versos 11 a 17. (11 a 17) nos diz assim: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, é importante destacar alguns tópicos, tocou a esquife, onde estava o morto, o que era proibido. E parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Meus irmãos, no ano passado, mas no final do ano passado, nós ficamos chocados com uma imagem que tomou o mundo. Um avião Hércules da Força Aérea Norte-Americana tentando alçar voo do aeroporto do Afeganistão. Um avião que tem uma capacidade extraordinária para levar muitos passageiros. E o que nós vimos foram pessoas, mais homens, desesperados, procurando um espaço na aeronave, ainda que fosse pelo lado de fora. E a aeronave, quando finalmente levanta voo, algumas pessoas saltaram porque estavam ali na fuselagem, na parte de fora da aeronave. Nós vimos o desespero e aquilo reflete, é um retrato do que tem acontecido com diversos refugiados pelo mundo afora. Vítimas de uma sociedade trágica e triste que sofre com as terríveis guerras. São pessoas e famílias inteiras que precisam deixar o país por conta de conflitos. E quando eu estou falando pessoas que precisam deixar o seu país, são pessoas que tinham uma profissão, eram dentistas, contadores, médicos, tinham uma posição na sociedade, mas que de uma hora para outra, desesperadamente, precisam entrar ali no rol da imigração. Carregam marcas e perdas irreparáveis. A quantidade de muçulmanos que fogem de seu país ou de seus países de origem é grande, é enorme. E muitos muçulmanos acabam se declarando ateus. Acabam se declarando pessoas que não acreditam na existência de um Deus. E parte desse ateísmo, ou culpa desse ateísmo entre os muçulmanos, pesa sobre nós cristãos. Porque temos dificuldade de entrar e pregar o evangelho nesses países. Mas muitos muçulmanos acabam se convertendo ao evangelho, por chegarem à conclusão de que o islamismo é uma religião de morte. É uma religião que tem cheiro de morte. Há muitos missionários em lugares difíceis. E o que esses missionários têm em comum? Compassividade. Eles são movidos por compaixão por aqueles que sofrem, por aqueles que estão à beira do abismo. E essa passagem que lemos retrata um pouco da compassividade de Jesus. Jesus se compadeceu da viúva da cidade de Naim, que no amargo do lamento de sua miséria, fez desaparecer qualquer vestígio de fé. Ela estava numa caravana de morte.
Naim era uma pequena cidade, ela só é citada aqui no Novo Testamento, ela não é mais mencionada. Uma pequena cidade a aproximadamente 10 quilômetros ao sul de Nazaré, ou 34 quilômetros de Cafarnaum, a última cidade que nós falamos da cura do servo do centurião. Esse não é o primeiro milagre do Senhor, mas é o mais marcante até agora, indiscutivelmente. E nós vamos extrair algumas lições dessa passagem, irmãos. A primeira delas é que Jesus está sensível ao sofrimento humano, ao sofrimento de seus filhos, do povo da aliança. Verso 13. Estamos na fase do ministério de Jesus em que multidões estavam seguindo-o com objetivos bem claros e definidos. Essas multidões tinham interesses, eram movidas por necessidades, buscavam curas, libertações, alimentos e consolo para as suas mazelas e lutas. Todos queriam de alguma forma estar perto de Jesus. O relato dramático dos evangelhos dizem que havia pessoas que queriam chegar e apenas tocar nas vestes do Senhor, apenas tocar nas vestes, sequer iniciar um diálogo com ele. Então esse é o primeiro momento do ministério terreno do Senhor, multidões o seguindo. O segundo momento do ministério de Cristo é o momento em que ele confronta pecadores e muitos vão embora. Aquela multidão se dissipa. E naquele momento, aparentemente de crise, ele indaga aos seus discípulos e diz: olha, se vocês quiserem ir, podem ir embora também. E Pedro, representando a todos, diz o seguinte: Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras da vida eterna? Meus irmãos, Jesus estava chegando na cidade de Naim, nesse primeiro momento de seu ministério terreno, acompanhado de uma multidão. Pelo relato bíblico, um cortejo fúnebre estava saindo da cidade. Os corpos eram sepultados fora da cidade. O cemitério de Taguatinga seria uma aberração no mundo antigo, porque ele está muito próximo da cidade. O povo mais antigo tinham cemitérios fora. Existia uma razão para isso, eram razões sanitárias. A lei de Deus não poderia tocar em morto. Então havia toda essa preocupação e esse cuidado. Pela lei, o morto sequer poderia ser tocado, ele estava sendo levado numa espécie de esquife. Temos aqui, irmãos, o registro triste da morte de um jovem, muito provavelmente um jovem, não sabemos a idade. Certamente muitos aqui já puderam ir a sepultamentos de jovens, como é triste. Todo sepultamento é triste. Um dos sepultamentos que eu mais fiquei impactado foi de um bebê. Aquele caixão pequenininho e o corpo da criança ali. Então, geralmente é triste, mas era a morte de um jovem. E morrer na juventude, naquele tempo, era considerado uma grande tragédia, porque a longevidade era sinal da bênção de Deus. Mas o texto diz mais a respeito daquele jovem. Ele era filho único de uma mulher já viúva. Era o único protetor daquela mulher. Era o único filho. Quão trágico é para um pai enterrar um de seus filhos. Eu não sei se você já conversou com um pai ou uma mãe que teve de sepultar um de seus filhos. Não importa se tem 20, é muito triste. E aquela mulher tinha de lidar com esse sofrimento. A viúva sai para mais um sepultamento, mas não é mais um sepultamento. É o sepultamento do seu único filho. E com aquele sepultamento iria a esperança dela de um futuro melhor e teria a solidão adiante. Em outras palavras, meus irmãos, o mundo dela havia desabado. Ela tinha uma conjuntura de segurança e aquilo foi desmantelado. Ela perdeu o chão. E Jesus sabia que a dor daquela mulher era diferente de toda a dor daquela caravana.
Muitos ali choravam, mas Jesus sabia que a dor dela era muito mais intensa. Dali para frente, a vida daquela viúva seria extremamente penosa. A Bíblia nos diz que Deus é o Deus dos órfãos e das viúvas. Órfãos e viúvas são aqueles que estão à margem da sociedade, sem esperança, desvalidos. Grande multidão a acompanhava. Isso é digno de nota também, porque, por certo, aquela morte causou uma enorme sensibilização na cidade. Todos ficaram sensibilizados. Não tem situações assim que nos deixam chocados, a gente até fica triste e até se emociona, vai até as lágrimas. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Mas o que o texto deixa evidente é que Jesus não apenas sente a dor. Jesus vem com seu cortejo exatamente na hora que ela está saindo da cidade com a caravana dela e há ali uma confluência. Exato momento, cerca de 34 quilômetros de caminhada. E não foi nenhuma coincidência, foi providência. Meus irmãos, o Senhor Jesus olha para nós, na nossa condição. Eu acho belíssima a linguagem que o salmista expressa no Salmo 86, verso 1. Na sua oração ele diz assim: inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me. É como se o Todo-Poderoso do Universo se inclinasse para um pequeno planeta entre 6 bilhões de pessoas e ouvisse você e a mim. E lá no verso 15 do Salmo 86, retrata que esse Deus se compadece de nós em nossas adversidades e dificuldades. O salmista diz: mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. A Bíblia deixa evidente, meus irmãos, que Deus colhe cada uma de nossas lágrimas. Talvez você nem se lembre das lágrimas que você já derramou, mas Deus se lembra de todas elas, de cada uma delas. Deus colhe no seu odre. Deus deixa essas lágrimas ali guardadas. Aquela mulher não pediu e não esperou absolutamente nada. Aquela mulher estava apenas imersa na sua dor e no seu sofrimento, mas o Senhor a enxerga no meio da multidão e se compadece da dor dela. Embora o nosso Deus de fato se ire em relação ao nosso pecado, Ele é misericordioso e compassivo. Ele não nos trata consoante as nossas iniquidades. Ai de nós, se Deus nos tratasse dessa maneira. Se Deus fizesse isso, pode ter certeza que nós seríamos exterminados agora. Agora, nesse momento. A Bíblia diz que Ele enviou o próprio Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Enviou o seu Filho. E Jesus ainda vê a nossa dor, suas entranhas se movem, Ele se inclina com seu coração cheio de ternura para aquela mulher. Meus irmãos, é indiscutível que a morte promove, gera um ambiente de dor, de choro e de sofrimento. Na verdade, as lágrimas são até esperadas no luto. O mesmo Cristo que ordena não chores, é o mesmo que tem poder para estancar as lágrimas. Seu poder não é apenas para consolar a nossa dor, mas também para colocar um ponto final na causa do nosso choro. Então, é um Deus que se compadece. Mas além de estar sensível ao nosso sofrimento, outra verdade que extraímos dessa passagem, versos 14 e 15, é que Jesus triunfa sobre a morte. Nós estamos chegando aqui no que nós chamamos na narrativa de ápice. Há toda uma preparação. Fala que em dia subsequente dirigia-se Jesus para uma cidade chamada Naim. Ou seja, há uma preparação do ambiente para o ápice, o clímax da passagem. Há o registro de 3 pessoas que o Senhor Jesus ressuscitou no Novo Testamento. Esse é o primeiro deles, filho da viúva de Naim. Sequer aparece o nome dela, filho da viúva de Naim. Não tem o nome dela aqui, e nem do filho.
Esse é o primeiro. O outro é a filha de Jairo, em 8:54. E o terceiro é o de Lázaro, um amigo querido. Nas 3 ressurreições, Cristo age como dentro de um padrão. Ele ordena, tanto nessa ressurreição, quanto na da filha de Jairo, levanta-te. E quanto a Lázaro, ele pede para tirar a pedra, ele diz, Lázaro, vem para fora. São o que nós chamamos de imperativos da ressurreição. E nós sabemos muito bem que mortos não ouvem, mas esses ouviram ao Senhor. E por que que esses ouviram ao Senhor e atenderam ao chamado do Senhor Jesus? Porque o Senhor Jesus é o Criador. Somente a sua voz tem poder sobre a morte. Só a voz de Cristo. Sua palavra produz vida e ressuscita mortos. É o que nós chamamos de Vox Dei, a voz de Deus. Ele tem poder e autoridade tanto sobre a vida quanto sobre a morte. A palavra de Jesus, meus irmãos, de uma forma que não é cientificamente explicável, entrou naqueles corpos mortos. E a palavra do Senhor gerou vida. A alma voltou àqueles corpos, os corações começaram a bater, o sangue começou a circular. Eles recuperaram os sentidos como que se tivessem saído de um desmaio ou de uma noite longa de sono. Eles acordaram, eles voltaram a viver tão somente por conta da palavra do Senhor. Essas 3 ressurreições têm desdobramentos diferentes em relação à ressurreição de Cristo. As 3 pessoas ressuscitaram, viveram alguns anos e lamentavelmente morreram de novo. Se morrer uma vez, deve ser horrível, imagine morrer 2 vezes. Se morreram 2 vezes, passaram pela morte física. Porém, Cristo ressurgiu e nunca mais morreu. Jesus inaugurou um tipo diferente de ressurreição que de alguma maneira será estendida a nós. E nós podemos dizer, irmãos, que há um homem no céu. Há um ser humano no céu. 100% homem, 100% Deus. E nós seremos ressuscitados à sua semelhança. Veja que Jesus na narrativa não se afasta. Ele vai chegando mais perto. O texto diz que Jesus toca a esquife. A esquife não era um caixão como dos nossos dias. Um caixão construído de madeira, que recebe o corpo, que tem as alças, né? E ali você diferencia pelo tipo da madeira, o que está talhado na madeira, se as alças são robustas. O caixão não era feito dessa maneira naquele tempo. As pessoas um pouco mais antigas, que viveram em roça, tinha gente que fabricava caixão na roça. Sei que é bem antigo, você sabe disso. Você sabe do que eu estou falando. Não havia funerárias. Uma forma de sepultar um pouquinho diferente. Os irmãos acham que há 2000 anos atrás havia caixão como nos nossos dias? Não mesmo. Essa esquife que o texto fala é como se fossem 2 varas grandes que ficavam ali paralelas e era colocado um tecido. E ali o corpo era depositado no meio do tecido. E as pessoas levavam aquela maca, mas sem tocar o corpo. E Jesus diz, e o texto diz que o Senhor Jesus tocou na esquife. Meus irmãos, o Senhor, para os que conduziam o enterro que carregavam o morto, quando ele toca na esquife. Ele toca a maca, se volta para a mãe e diz, não chores. Mais uma das falas de Jesus que não tem nenhum sentido num primeiro momento. É como se você chegasse num velório, uma pessoa querida está ali, as pessoas estão prestando suas homenagens, agradecendo a Deus, mas a saudade, o choro, e alguém chega e diz, não chorem, não chorem. Não tem sentido num primeiro momento. Eu já vi pastores, eu não sei se é falta de sensibilidade, loucura ou outra coisa,
que chegaram em certos velórios, corpo estendido, né, no caixão, as pessoas chorando, e ele dizia, e o pastor disse o seguinte: não há motivo para chorar, isso daqui é uma festa. E aí depois ele explicou o porquê da festa, que havia festa nos céus, etc, etc. Mas um contexto de velório, de um momento fúnebre, é de choro, é de dor, é de sofrimento. E a palavra que o Senhor Jesus, a única palavra que o Senhor Jesus dirige àquela mulher é: não chores. Não chores. Mas na sequência, o Senhor Jesus dá uma ordem para o morto: levanta-te. Aquele que é a ressurreição e a vida tem poder sobre a morte, e a morte escuta a sua voz. Meus irmãos, isso daqui é impressionante sobre o nosso Redentor, revela muito a respeito de Cristo. A morte não tem a última palavra em relação às nossas vidas. O mesmo Jesus que ressuscitou esse jovem trará vida a todos os mortos no último dia. Haverá uma grande ressurreição para o julgamento, para o juízo final. A vida entrou novamente no jovem, ele se assentou. O texto bíblico diz que ele conversou com a sua mãe, sabemos lá o quê? O silêncio da morte foi vencido, e aquele que estivera morto voltou a falar. Então Jesus o restituiu à sua mãe. E com essa restituição à sua mãe, voltou a brilhar no coração daquela mãe esperança. O irremediável aconteceu, o impossível se tornou realidade. E obviamente que aquele choro doído foi substituído por uma alegria. O comentarista bíblico estadunidense do século passado, William Hendrickson, glorificou o poder de Cristo com as seguintes palavras: profunda compaixão, infinita sabedoria, ilimitada autoridade, maravilhoso poder, que grande Salvador. Jesus pode fazer tudo novo. Ele nos formou e nos conhece. Jesus ressuscita mortos até os dias de hoje. Não vemos fisicamente, nós não temos notícias de ressurreições físicas, mas quantos mortos espirituais o Senhor não tem ressuscitado, trazido à vida. Jesus pode mudar as afeições mais profundas dos nossos corações. Ele quebra o coração de pedra, ele quebra e implanta um coração de carne apenas pela sua palavra. Ele tem poder para dar vida por meio da sua palavra. Ezequiel 37, nós temos ali o relato de um profeta que estava diante de um vale de ossos secos. E Deus diz: profetiza sobre o vale de ossos secos. Profetizar sobre a morte? Só tem ossos, nem carne tem mais. E o profeta começou a profetizar. E o profeta começou a ouvir estalos, os ossos se juntando novamente. A carne começou a nascer, coração começou a bater e um exército se levantou. E assim Deus tem feito ao longo da história, tão somente pelo poder da sua palavra. Mas além de estar sensível ao nosso sofrimento e triunfar sobre a morte, uma terceira verdade que eu quero destacar à luz desse texto é que Jesus é o Messias de Deus. Versos 16 a 17. Todos ficaram possuídos de temor. É uma espécie de alegria e de medo. Você já viu esse tipo de coisa? Aquela alegria que gera, que a pessoa estremece. Alegria e receio. E o texto bíblico diz que essas pessoas glorificavam a Deus. Elas sabiam exatamente quem havia feito aquela obra extraordinária. Foi o próprio Deus. Não é todos os dias que alguém ressurge dos mortos. Aquilo foi um milagre. Eu nunca vi algo assim. O sentimento anterior era de tristeza. Mas agora eles são tomados, a multidão é tomada de perplexidade, de medo e temor diante do que Jesus fizera. E o texto bíblico deixa evidente que a partir daquela ressurreição, Jesus já era um pouco afamado, a fama dele se
estendeu, se alastrou de uma forma muito veloz. Mas o que chama a atenção é o que eles disseram: grande profeta se levantou entre nós. Jesus não proferiu nenhuma profecia. Tem nenhuma profecia, Jesus estava chegando na cidade. Duas multidões se cruzam. E Jesus diz para uma mulher que havia acabado de perder seu filho: não chores. E a um morto: levanta-te. O morto se levanta. Foi isso que aconteceu. Jesus não trouxe nenhuma profecia. E por que que a multidão o reconheceu como o profeta, o Messias de Deus? Porque poderes e milagres acompanhavam os homens de Deus para confirmar a sua mensagem. Era uma espécie de cartão de visitas. O profeta dizia para o sol parar, o sol parava. O profeta dizia que não ia chover 3 anos e meio, não chovia. Depois ia voltar a chover, ou ia chover mais 3 anos e meio, choveria 3 anos e meio. Era para se confirmar a palavra do profeta, o desafio de Elias e os profetas de Baal. Mostrarei que existe Deus em Israel e o nosso Deus é grande. Mais de 400 profetas de Baal, aquela luta, aquele embate. Os profetas clamam ao Deus falso, embusteiro. Obviamente que ele não se manifesta. Elias zomba deles. Mas quando Elias ora, fogo desce do céu. Era para se confirmar a palavra do homem de Deus. Hoje não existem mais homens assim. Não existem. Não há uma pessoa com dom de cura. Não há uma pessoa com dom de revelação. Isso não existe mais hoje. Esses dons cessaram. Nós somos uma igreja que é cessacionista. Nós não acreditamos que exista um profeta com esse tipo de dom dado por Deus. Esses homens existiram numa época específica, numa direção específica, que era a composição do cânon bíblico da Bíblia. Naquele período em que o cânon bíblico estava sendo formado. Nós cremos que os milagres cessaram nesse sentido. Não existe um homem de Deus que cura. Vai na casa do homem de Deus, como foi Naamã, quando ele chegou em Jerusalém, e disseram para ele: você tem que ir na casa do homem de Deus, porque ele vai te curar. Não existe isso mais, irmãos. Se você procura profetas que atendem em casa ou em igrejas, você não entendeu a movimentação de Deus na história. Obviamente que Deus continua realizando milagres. Eu não estou colocando em xeque isso, e nem posso colocar em xeque isso. Quem sou eu para fazer isso? Deus continua curando, Deus continua libertando, Deus continua realizando grandes feitos. Mas Deus não coloca esses dons especificamente em algumas pessoas iluminadas. E pela doutrina do sacerdócio universal, dos fiéis, dos crentes, nós compreendemos que qualquer um de nós pode orar a Deus. E Deus pode promover cura a uma pessoa. Deus pode promover libertação a uma pessoa. Deus pode promover outros feitos miraculosos, não por nossa causa ou porque temos um dom, mas porque Ele é o Todo-Poderoso. Hoje, a mensagem já está escrita. Hoje nós já temos a profecia. Ela está aqui. De Gênesis a Apocalipse. O que nós precisamos fazer é ler. Pedir ao Espírito Santo que nos dê discernimento e crer. Crer no que está aqui nesse livro. Além do novo nascimento, nós não precisamos de um milagre para crer nas verdades do Evangelho do Senhor. Eu me recordo o dia em que a ficha caiu. É uma expressão um pouco antiga, né? Nem tem mais esse telefone de ficha. Tem alguns orelhões aí, mas eu nem sei se funcionam. Mas eu me lembro até hoje o dia que a ficha caiu, que Deus promoveu um novo nascimento. Eu lhe garanto que eu não fui curado, que não aconteceu nenhum milagre, que Miguel não apareceu na minha frente, nem Gabriel. Não teve nada disso. Não teve nada de extraordinário. O novo nascimento aconteceu. Nós não precisamos de um milagre para crer no que está nesse livro. Esse livro relata, a Bíblia relata o Deus na história.
e Deus está escrevendo por meio das nossas vidas a história de salvação. O fato é que as obras de Jesus testificavam quem Ele é. Quando as pessoas se depararam com aquela ressurreição, creram estarrecidas. Eis o grande profeta. Deus visitou o seu povo e teve misericórdia dele. O poder de Jesus sobre a morte trouxe temor ao povo na terra e promoveu a glória de Deus no céu. E essa notícia, como eu já disse, percorreu toda a Galileia, onde a cidade de Naim estava localizada, e chegou às regiões distantes da Judéia. Meus irmãos, essa noite eu falei de algumas características do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está ciente e sensível ao sofrimento que acomete o seu povo. Jesus sempre triunfa sobre a morte, e Jesus é o Messias de Deus. Ele é a nossa única esperança. Eu finalizo fazendo uma observação que a maioria dos comentaristas fazem em relação a essa passagem. Há aqui a confluência, confluência contrastante, a da vida e da morte. Dois filhos únicos, Jesus, o unigênito do Pai, vivo, destinado a morrer. O filho único da viúva, destinado a viver. O encontro de dois sofredores, a viúva enlutada e Jesus, caracterizado como homem de dores. O encontro de dois inimigos, a morte, o último inimigo a ser vencido, é o que diz o livro de Apocalipse. É o último a ser vencido, é a morte. E Jesus, aquele que matou a morte e arrancou o seu aguilhão. E faz muita diferença seguir um morto ou seguir a Jesus. Faz toda a diferença seguir os homens que já morreram ou ao Senhor. Com as suas ideologias, com seus pensamentos pecaminosos e que contrariam a Deus. Quando Nietzsche disse que Deus estava morto, na verdade Nietzsche está morto. Deus não está morto. O texto aqui em tela, irmãos, fala sobre a caravana que saía de Naim, liderada pela morte, que é o rei dos terrores, e sobre a caravana que entrava em Naim, liderada por Jesus, o autor da vida. A caravana da morte e a caravana da vida se encontram, e diante do coral da morte, nós temos o solo da ressurreição que prevalece. E a esperança pôde brotar do desespero, e o cenário mais doloroso se tornou no cenário mais exultante, até esse momento aqui. E o pastor inglês do século XIX, reverendo John Charles Riley, afirmou que o príncipe da paz é maior do que o rei dos terrores, e embora a morte, o último inimigo a ser vencido, seja poderosa, não é tão poderosa quanto o amigo dos pecadores. Que Deus nos ajude essa noite a seguirmos ao Senhor, a estarmos na caravana da vida, a seguirmos a Jesus. Que o Senhor estenda o seu braço forte, nos socorra nas nossas tribulações temporais, mas que, sobretudo, nós não percamos de vista o que nos aguarda após essa vida. Uma vida gloriosa com o Senhor. Amém.